Vamos começar esse trabalho pedindo licença aos guardiões de cada uma aqui presentes e de cada mulher que se conectar com esse círculo depois. Pedindo licença aos portais do leste, de onde o sol nasce todas as manhãs, do sul, das nossas verdades, do oeste, das nossas curas pessoais, do nosso corpo físico, dos nossos sonhos, do norte, dos nossos guias espirituais e mentores da nossa ancestralidade, do nosso plano mental, pedindo licença ao Pai Céu, fazendo a conexão entre todas as nossas relações e conectando esse grupo pelo um fiozinho cósmico dourado, pedindo licença à Mãe Terra Pachamamita, que nos nutre, que nos dá tudo que a gente precisa para crescer, e pedindo licença a cada coração aqui presente e reunido, em desenvolvimento e em escuta. Então vamos fechar os olhos, sentir com o coração, dar uma respiração profunda no peito. Fios da vida me prendem, empoleirado entre a terra e o céu, descendo a teia, sonhando o sonho, através dos dois mundos voarei. Com você, minha musa mãe, crio a substância dos sonhos, permitindo que o artista dentro de mim molde minha vida com estima. Eu moldo barro das experiências em uma tigela de medicina sagrada, capturando a essência da vida enquanto ela canta profundamente em minha alma. Seus segredos da criação, mãe, me ensinaram quando destruir as correntes que me prendem, limitando a expressão da minha alegria. Você me ensinou como trabalhar, dando origem às visões internas, libertando-as como flechas de prata, acendendo novamente o fogo da criação. Então vamos conectar com o primeiro trabalho já. Respiração, poder sentar relaxada, deixando a coluna ereta. De preferência, sentar até em posição de perninha de índio, aquela posição de flor de lótus, sem precisar colocar a postura. E a cada respiração, a gente vai abrir espaço no corpo. Deixa eu desligar aqui. Abrindo espaço no corpo. E aí a gente vai conectando o ar, respirando, enchendo o peito, enchendo o coração, enchendo os ombros, enchendo a garganta, chegando lá no topo da cabeça, passando pela boca, maxilar, nariz, esvaziando todo o ar. Uma respiração assim, só e devagar. E mais uma vez vai enchendo todo o corpo, inflando, enchendo o coração, enchendo a bexiga, enchendo o útero, enchendo a barriga, enchendo os seios, enchendo a caixa torácica, ombros, boca, garganta, nariz, maxilar, até chegar ao topo da cabeça, olhos, e vai soltando, esvaziando a barriga. E vai tendo essa respiração profunda de novo, abrindo todo o corpo. Esvaziando a barriga. E agora volta a respirar normal. Se conectando com o ritmo interno. E a gente vai conectar dedo dos pés, tornozelos, calcanhar, batatas da perna, joelhos, coxas, períneo, útero, vulva, vagina, útero, subindo por todo o útero, toda a parte de baixo do baixo ventre, abrindo espaço pelas costas, pegando toda a parte interna do corpo. Chegando na barriga, os órgãos, caixa torácica, seios, pulmão, coração, ombros, cotovelos, antebraços,
pulsos e mãos, mexendo os dedos dos pés e das mãos. Coração, garganta, nuca, maxilar, dentes, boca, bochechas, parte de trás da cabeça, olhos, nariz. Sente o ar por detrás do nariz, dos olhos, entre os olhos, topo da cabeça e orelhas. E agora a gente vai pensar como tá e como é e como foi sempre a nossa sexualidade. A gente vai imaginar um círculo sagrado ao nosso redor de pedras, que são um escudo de proteção. E a gente está no centro, nesse lugar seguro. E a gente vai se olhar nesse lugar seguro do centro. E pode, do lado de fora, ter a nossa mãe, o nosso pai, como a gente se sente em frente a eles, quando o assunto é nossa sexualidade. Se a gente é natural, se a gente fica reprimida, se a gente fica sem graça. Então a gente coloca esses limites de espaço sagrado e deixa eles do lado de fora desse círculo, pedindo agora licença para eles, encaminha eles. Agora é você com você nesse centro do seu círculo, que só tem você, a sua presença. E a gente vai começar a rebolar em sentido horário. E a cada respiração, fazendo uma reboladinha com a cintura e soltando ar pela boca. E vai respirando e soltando ar pela boca. E abrindo espaço no baixo ventre, fazendo um espiral com o corpo, dando umas contraçõezinhas na nossa vulva, brincando com o nosso corpo e abrindo espaço, soltando ar. A cada giradinha, você vai brincando com o seu corpo, abrindo espaço na cintura, no quadril, no tórax, no peito, no coração. E a respiração vai ficando mais forte. A partir do coração, então, abre o coração. E vai deixando qualquer som de repressão sair. Abrindo espaço agora no corpo inteiro e rebolando com essa cintura o corpo. Ah, ah, garganta. Ah, língua, boca. Ah, solta o ar. O estresse que fica no rosto, então balança o rosto, mexe o rosto. Ah, faz som. Pode mexer os braços. Deixa subir. Ah, deixa mexer a energia. Se quiser gritar, pode gritar. Ah, ah. E aí a gente vai voltando, balançando, tirando tudo que não é nosso do corpo. E voltando. Respirar normal, com calma. Não sei se a Dani caiu, mas vamos que vamos. Mandei mensagem para ela.
Eu fiz isso porque na última a gente ficou para falar da repressão. Então, começar o círculo hoje, só finalizando, até porque a gente vai falar de um assunto muito sensível, que é pai. Então, o pai é onde está muita repressão da nossa sexualidade, e esse é um exercício que dá para trazer essa leveza no nosso dia a dia, quando a gente for fazer esse soltar. E aí ela vai trazer essa dicotomia entre santa e prostituta. O que é ser santa, o que é ser prostituta? A mãe reprime a sexualidade, porque os seus pais têm controle sobre a sexualidade. Então, às vezes a mãe, ela não quer, a gente se reprime porque a gente não pode brilhar muito, senão a nossa mãe se incomoda. E aí a gente não brilha e a gente não vai para esse ar da sexualidade. E o pai é a nossa e o pai, ele também vai ser esse medo de seduzir o pai, de ser bonita demais. O pai é o primeiro lugar onde vai ter esse acolhimento da sexualidade e como a gente vai se posicionar depois. Então, essa figura do pai e da mãe, da prostituta versus a santa, do reprimir, de ter medo da sexualidade para o pai. É na sexualidade o primeiro indício da negação dos nossos instintos naturais, sabedoria corporal e instintiva. A espiritualidade é acessada através do movimento da consciência corporal. Então, quando a gente nega essa consciência corporal e a gente nega essa espiritualidade, que é o instinto, e o instinto, ele é do corpo, assim como as dores que vão para o corpo e o corpo que fala. E a gente passa a repreender ignorando a dor, ignorando os nossos sentimentos. Então, a gente começa nessa repressão. É, E agora, tem alguma coisa a falar, Carol? Você que está super do Tantra. Não, eu não li o livro ainda, né? Tô bem no inicinho. O que que ela fala, assim, dessa questão de prostituta e santa? O que que mais chama a atenção? O que mais chama atenção que essa dicotomia é o quê? A prostituta é a mulher também que vai entrar no padrão da sedução, que às vezes é a sedução saudável, e a sedução também o oposto do saudável, que é quando você, para você ser aceita, você seduz. Para você ser amada, você seduz. E santa é a repressão, né? E às vezes a gente ignora a nossa sexualidade para a gente ser aceita na família, para não ser ignorada dentro da família. Então a gente não toca muito no assunto, a gente vai começar a ser sensual depois que a gente sai de casa, vai começar a ser sensual depois que a gente amadurece, mas a princípio a gente fica com muito medo dessa sexualidade. E ela vai voltar a falar da sexualidade quando ela vai para o pai. Ignorar a dor, quando ela fala, é que a gente passa a ter medo de incorporar a nossa sexualidade, por exemplo, a menina, ela não fala isso, mas é sobre isso, né? Quando uma menina vai se masturbar pequena, ela já fica com repressão, ela já fica com medo, porque a mãe acha feia, o pai acha horrível. Então, essa sexualidade ela é totalmente reprimida e era para ser uma coisa natural, o orgasmo. Mas a gente passa a ignorar esse lugar e gera uma dor. Essa dor vai reprimir. E essa repressão desse orgasmo, dessa sensualidade, da sexualidade e sensualidade, a menina vai entrar num lugar que ela vai parar de sonhar, ou ela vai reprimir os sonhos, vai ficar com atividades mais mentais, que são lugares mais seguros do que você conhecer o seu corpo e entender o seu corpo a partir, tipo, do arrepio, da sensualidade, do calor, do frio, do quentinho e do gostoso. A filha rejeitada pela mãe busca a aprovação e o amor de uma mãe capaz de proporcionar essas coisas. Então, ela vai estar sempre buscando esse amor da mãe
ou ela vai rejeitar o feminino, às vezes podendo rejeitar o próprio corpo, para buscar o reconhecimento do pai e da cultura patriarcal. Então, como esse corpo vai se ver? E foi muito interessante que ontem, no aniversário do meu amigo, ele trouxe a história da mãe dele, que é uma mãe, que é uma mãe, é, que foi uma mulher abandonada quando ela era criança, então ela era órfã. E aí ela foi abandonada, ela era órfã. Ela fugiu já dessa casa quando ela tinha 15 anos, ou seja, ela já devia ter sido estuprada e fugiu. E aí, quando ela foge para a cidade, ela é uma selvagem, ela é tipo uma mendiga. E aí, o pai dela, com os amigos, e o pai dela era um cara que só tinha relacionamento com prostitutas. E isso em 1950. E aí, o pai dela é um cara novo, que só até então tinha relacionamento com prostitutas. E ele conhece ela com um grupo de amigos, levam as meninas para casa, ele fica com ela, ele começa a ficar com ela e traz ela para morar com ele, porque ela não tinha onde morar, ela morava na rua. E aí essa mulher começa a trair esse cara. Ela engravida e começa a trair ele. E ele fala: Não, eu vou te levar para um lugar. Aí ela fala alguma coisa: Se você me der uma casa, né, um lar, eu não te faço mais isso. Só que ela não consegue. E ela tem vários amantes, e ela termina com amantes, e ela tem outros filhos, e ela foge, ela vai morar na casa do pai de santo, depois descobre, depois dela morrer, que o filho não era do pai de santo, era de um outro cara. E aí eu olhei para ele e falei, mas você sabe que a sua mãe, ela foi abusada logo cedo? E ela não sabia outra coisa além de ser sexual? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sempre desconfiei. E essa coisa dela ser prostituta foi porque a única coisa que ela sabia na vida, que ela era ignorante, que ela era órfã, ela era maltratada, ela foi tratada, feito empregada e escrava, era fazer sexo, era ser sexual, ela esse arquétipo da sexualidade. Então ela se envolvia com os homens, inclusive para ter essa segurança, né, dos homens, aquela mistura de prazer e segurança, de vender também o seu corpo para conseguir as coisas que queria. Porque ela só aprendeu essa forma. Depois, quando ela foi ficando mais velha, ela foi virar caixa de ônibus e ficou muito orgulhosa. Ela começou a virar caixa de ônibus e também fazia doces e vendia numa banca. E esse meu amigo falou: Nossa, eu tinha muita vergonha dela. E, a sexualidade também é isso. A gente se coloca nesse papel da prostituta sagrada, né? Que vai ter até o livro da prostituta sagrada, e é um dos arquétipos. Quando a gente fez o estudo de Obsidiana, tem a escrava, que também tem esse cunho sexual, a mulher que só é para agradar, a prostituta sagrada, a boazinha, que é a filha do pai, e aí tem mais dois, a filha da mãe também, que agrada a sua mãe, que tem medo de viver, porque ela, ou ela tem que ser mãe o tempo inteiro. Então a gente vai se dividir em algum desses arquétipos, e a prostituta sagrada é um arquétipo muito antigo, que a gente sabe fazer, né, e da nossa própria sexualidade ter sido, mas ela não se aprofunda nesse lugar. Então, ontem eu ouvi essa história e falei, nossa, tem tudo a ver com o círculo, né? Sua mãe foi uma mulher incrível. E que bom que você hoje em dia tem essa percepção de quão forte, porque você é muito forte, você é um cara muito forte, o Carlinhos. Eu falei, leva umas flores para ela e conversa com ela, porque ela te deu as bênçãos dela, né? Dá para ver assim que ele tem uma espiritualidade muito forte. E essa mulher, ela só tinha isso, ela era tipo um jaguarzinho, sabe? Que se escondia no mato, que sobrevivia, que era forte e muito sexual. Então, honrando, né, a sexualidade sagrada, que muitas mulheres elas precisaram ter essa sexualidade para sobreviver. E não é fácil, né? A gente sobreviver nesse mundo. Quantas mulheres às vezes precisam passar por esse lugar do corpo? E como a gente não aproveita, né? Também quantas mulheres não gozam
Quantas mulheres têm medo de fazer ou de gozar, ou de ter um vibrador, ou ficam dependendo do companheiro para gozar. Isso também faz uma coisa da gente estar num lugar de abaixo, nunca é suficiente, né? A mitologia grega também estava conversando ontem com o Carlinhos. Cara, o próprio Aristóteles, quando ele vai escrever, ou Platão, todos colocam. Platão é o que escreve por Platão, eu esqueci o nome dele, não é o Aristóteles, é o outro. Quando ele vai escrever por Platão, ele fala das mulheres como se as mulheres ficassem em casa trabalhando, tipo, as mulheres não eram, eles que eram os grandes filósofos. Então, desde aquela época já tem esse lugar, né, da mulher desvalorizada e dessa sexualidade, onde eles já iam para as saunas gays e as mulheres eram desvalorizadas e ficavam em casa lavando louça e cuidando dos filhos, e também dizem que também faziam as suas sexualidades entre as próprias mulheres, porque elas não eram bobas e também gostavam, né? Porque a gente sempre vai saber, sempre uma desperta que vai se conectar com o corpo. Uma coisa que eu quero trazer, eu não sei se você conhece, mas que você já deve ter ouvido fato, com certeza, o princípio do ânimos e da ânima, que é muito importante. A Emma Jung tem um livro maravilhoso, Ânimos e Ânima. O princípio do ânimos é o homem interior, que na verdade é toda a nossa construção do pai interno por todas as referências masculinas que a gente absorveu. Se a gente não tem um pai, tem um pai ausente, às vezes a figura do ânimos da nossa mãe vai construir o nosso ânimos masculino. E isso é a maior furada, porque ela vai passar o ânimos negativo dela. Então, se tem uma família só de mulheres e com mulheres que têm um ânimos negativo, com certeza todas aquelas mulheres vão construir aquele ânimos negativo. Se tem uma família que tem pai, e aí o pai ajuda a construir esse ânimos, um tio, mas a figura da mãe ajuda muito a formação do nosso ânimos interno. E por isso que ele vai trazer, né? O homem, ela vai trazer a Muron, um homem de coração bom, que é o que a gente vai tentar trabalhar, né? Reconstrução desse pai interno para ele ter um coração bom, podendo olhar e enxergar como é que está esse pai interno e reconstruir, ressignificar esse pai interno. A ânima, assim como o ânimos vai ser o princípio de ação da mulher, o princípio de construção, de organização, a ânima vai ser o princípio espiritual do homem. E da mesma forma, vai absorver tanto das mães, das mulheres, das tias. Dessa vez, eu acho que ele absorve menos como o pai do que a mulher. E às vezes, se você não tem uma mãe, uma tia, você arruma uma amiga, uma professora que você bebe dessa fonte. Por isso que os homens adoram seres encantados, porque às vezes eles são tão racionais que eles gostam de, né, essa coisa de mulheres encantadas e místicas e fadas mexem com esse inconsciente do homem, porque é a espiritualidade que vem através da mulher. E, e aí a gente vai ver agora a nossa identificação com o masculino, mas primeiro a gente vai voltar para o círculo sagrado, respirar fundo, pedir licença aos nossos guias e mentores e encontrar primeiro o nosso pai. E como a gente se sente quando vê ele? Como a gente se sente quando vê o nosso pai? Se a gente se sente mulher, se a gente volta a ser criança. E agora a gente vai falar. Obrigada, papai. Eu sei que você deu o que você pôde. Você me deu a coisa mais importante que é a minha vida. E eu honro muito você.
Mas agora eu vou me permitir construir o meu pai interno com muito amor e coragem, gratidão, construção e todas as forças que eu preciso dentro de mim. Eu me liberto de qualquer crítica e de qualquer medo, dor, sentimento de abandono. Eu me liberto de qualquer projeção negativa ou expectativa de uma aprovação. Eu agradeço por tudo que você me fez e me deu, mas agora eu sou livre para viver a minha vida. Gratidão. Eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata. Sente que no coração dele ele também quer o seu melhor, que ele também quer do jeito dele que você floresça. E encaminhe essa energia para a dimensão da consciência crística, fazendo um caminho para a dimensão da consciência crística. E agora a gente volta para o nosso centro. E agora a gente vai olhar como está o nosso pai interno, nosso ânimos, se a gente tem. E a gente vai pegar um caldeirãozinho para mexer certas qualidades que a gente quer colocar em nós, que faltaram na infância. Então, nesse caldeirão, desse homem que aparece saudável dentro da gente, do nosso coração, pode colocar uma pitada de confiança e vai estalando no peito. Confiança, coragem, construção, organização, força de ação. Pode ir fazendo em silêncio com as suas necessidades pessoais. Vai sentindo a confiança no seu coração crescendo, dessa força masculina, que é um abraço que vem de dentro, o apoio. E aí, na parte direita do seu corpo, você vai sentindo essa presença masculina aparecendo com esse coração, segurando o seu ombro e falando: Eu apoio você. Você nunca mais vai estar sozinha. Eu apoio você. Eu sou a figura do grande pai, do pai interior. Eu apoio seus sonhos. E quando eu faltar, eu vou sentir. Quando você achar que você está em falta, eu vou dar um jeito de te ajudar, de te organizar, de te realizar. E vai sentindo as bênçãos que ele vai te falando. Ele pode ir para sua frente. Vocês podem dar as mãos, sorrirem uns para os outros.
e agradece. Vê se ele te fala uma palavra, um símbolo, te dá algum presente. Aceita e vai voltando. Tudo bem aí? Então tá. Eu queria falar, pá, Deve. que você falou o negócio do corpo e de amor e de sensualidade me trouxe algumas coisas, né? É, essa história da gente abafar a dor e ir para o mundo muito no mental e para tentar, né, ter esse agrado do patriarcado, dos pais, né, e tal. É muito comum, né? Eu sou terapeuta corporal também, né? Eu trabalho com barras e estudo tantra e pratico yoga tântrica. Muitas pessoas, quando você fala, vai para o corpo, presta atenção na sua coxa esquerda e não conseguem sentir. Tipo, tá, como é que faz isso? Como é que leva a atenção até lá, né? Então, a gente tem realmente esse lugar de um emudecimento da escuta do corpo e o que eu vejo assim ao praticar é que quanto mais aberta a gente está para a escuta do corpo, mais fácil é a gente transmutar a cura. E aí, no caminho do Tantra também, né? Tudo tá no corpo. Então, tipo, no corpo tem memórias, no corpo tem trauma. Tudo você ouvindo seu corpo e sabendo onde está, você consegue ter energia para você mesmo transmutar. Então, a potência disso e o quanto a gente foi apagada, assim, né, desse repertório interno. E me toca quando você fala desse caminho, dessa sabedoria natural da sexualidade, né, do mover o corpo, se expressar através dele e isso ser uma ponte para a nossa espiritualidade. Me vem também, né, você falando a questão do quão é difícil sobreviver as mulheres e tal. Eu estudo muito a voz também, né? Faço canto muito mais pela voz, do expressar feminino do que cantar bonito. Uhum, E quanto mais a gente estuda corpo e chakras também, você vê o quanto o chakra feminino está totalmente relacionado ao chakra da garganta, uhum, né? E o quanto também, eu não sei você, mas eu tenho N amigas que têm N questões em relação à sexualidade na hora de se expressar na cama, para além do gozo de soltar a voz. uhum, Se tá prazeroso, de expressar isso e não ser uma pessoa muda na cama, né? E isso também tem muito a ver com como você consegue relaxar a sua vulva, como você uhum, consegue relaxar seu aparelho feminino para gozar, para ter mais prazer. E também é um reflexo da nossa vida, né? O quanto essas pessoas que não conseguem na cama se expressar, né? Essas mulheres na vida não se sentem não também consegue também trabalhar a voz e sua potência. desviando, exato, não conseguem ter a sua voz, por mais que às vezes sejam puta mulheres do mundo corporativo, conquistando várias coisas, mas que voz é essa que elas precisaram forjar, inventar, né? Então tem todo um lugar aí de se pensar isso. E também eu fiz uma mentoria muito recente sobre o amor, e foi muito lindo, de estudar o amor, estudar relacionamento foi numa base de teoria sistêmica, né, de constelação, mas também de Jung. E aí a Nath, que é a terapeuta que deu, uma das coisas que ela falou é que uma das grandes armadilhas assim atuais, e aí é sem julgamentos, né? Mas se você está querendo ter um companheiro de vida, o quanto pode ser prejudicial nesse início do enrosco de relacionamento, e ela até usou o conto da mulher dos ossos, da Mulheres Correm com os Lobos, o conto Da... da Ah, caveira que mar. Eu, aham. eu esqueci o nome Gente, eu agora. esqueci também. Eu li recentemente, É, porque eu li.
Eu li por causa da mentoria, mas já vou lembrar, mas traz isso de que a gente hoje, né, nessa sociedade que um é do fast Mulher food e dois, esqueleto. mulher esqueleto, exatamente. Um é do fast food e dois dessa objetificação da mulher, o quanto que beleza, o mundo avançou e a gente quer muito, a gente faz muitas coisas que antes a gente não poderia, e tem uma liberdade sexual, mas usar o sexo e a sedução como uma arma para atrair um relacionamento que a gente quer que seja duradouro, muitas vezes é uma armadilha para nós mesmos, porque Uhum. Que depois você não banca aquela um energia. a gente não banca energia e dois, a gente tá atraindo pelo sexual algo que a gente queira que a gente quer que seja emocional e que dure e que prevaleça. Então a gente está mandando mensagem dúbia, mas que também Aham. nosso inconsciente e às vezes até consciente mesmo, uma vez que a gente consegue aquela estabilidade, a gente perde o interesse sexual. Por quê? Porque isso era uma ferramenta e talvez não seja nem a sua realidade, o jeito como você conhece o sexo na sua vida, né? Então, me trouxe, assim, umas viradas de chave do tipo assim, ela, cara, não quero todo mundo seja livre, mas pensa bem, o que que você quer? Porque numa jornada porque a mulher esqueleto, ela tem primeiro ela é só osso, e aí o caçador que traz ela meio com medo, meio cambaleando, né? E é a história sobre relacionamentos pro iglu sem saber, enxerga algo de bonito ali naquele corpo e dorme tranquilo, e aí sim ela começa a pegar o coração dele, bater o coração e ela começa a tomar corpo, né? E aí o que ela estava explicando às vezes é muito mais fácil, se você quer algo com alguém mesmo, se relacionar, você começar pelo emocional e ir para o sexual, do que você começar pelo sexual e depois querer mudar essa narrativa. Então, quanto também, primeiro que sexualidade e sensualidade aqui eu acho uma hipocrisia de tabu no nosso país, que é isso, né? Tipo assim, É, é, é impressionante. carnaval Como é hipócrita, né? Tipo assim, na Europa as pessoas ficam nuas. E nuas o na não é praia. agressivo quanto um biquíni encravado no bumbum. Exato. Então, tipo, eu acho uma hipocrisia, sim, mas esse lugar, né, que é um tabu, a gente não é ensinada nem encorajada eu não consigo te dizer em meia mão amigas que foram encorajadas desde a infância e adolescência a brincar com as suas sexualidades, Não né? são. E o quanto quando vai entrar no campo de relacionamento amoroso e que é uma coisa absolutamente natural, que as pessoas almejam, que as pessoas vão para frente. Isso não é falado, isso é um Eu tabu, tenho uma né? amiga que ela é uma feminista muito, muito pra frente. E ela fala, ué, eu só fico com alguém porque eu tenho interesse sexual. Depois eu vejo as coisas. E essa primeira vez que ela falou, todo mundo ficou meio chocado, assim. Mas ela, ué, gente, vocês ficam, beijar na boca de alguém tem interesse sexual. E pode ser meio agressivo, mas quando todo mundo ouviu, todo mundo tava ali num rolezinho, querendo alguma coisa a mais, e não quis assumir de primeira, assim, é verdade, né? O primeiro contato, o tesão, que às vezes, assim, o porquê as pessoas, quando você está numa festa, não é pelo intelecto da pessoa, é por alguma coisa aparente, né? Que você vai, é um instinto do corpo, que você vai escolher o seu parceiro, que você vai sentir entre 100 homens, um que você vai falar, gostei desse. Por que que você gostou desse? Vem dessa natureza. E o que eu vejo muito é totalmente isso, né? A Clarissa Pinkola, ela fala que ela sugeria às mulheres a não deitarem de primeira vez, porque senão você já entrega todo o mistério, né? E por mais que isso pareça clichê, eu costumo fazer, já quebrei isso e já, tipo, me relacionei com pessoas que não que foram de primeira vez, mas que de fato
quando você conquista, você perde o interesse, às vezes, em conversar, em saber, e também porque essa energia sexual da conquista, né, é patriarcal, é machista. E até nós, mulheres, às vezes, né, tipo, quando a gente nem dá chance para o cara de novo se mostrar também vulnerável e sensível, também é quando a gente vira essa chave do feminino. A chave do feminino, tipo, eu quero ser igual a um homem. Eu sou devoradora igual a um homem. Sim, já E essa estive minha lá. amiga, talvez quando ela tenha falado isso, ela esteja já no feminismo, machismo, né? Total. E a gente conversou isso, inclusive, na mentoria, né? É, tipo, o quanto que às vezes é perigoso tentando consertar o patriarcado na sua história, no seu repertório, você também não esteja negando o masculino, do tipo assim, ah, então a deusa vai te ajudar, então agora eu transo com quem eu quiser, tá, mas aí você Não, você virou vai, a gente o vai entrar no sistema masculino contra o qual e você isso estava lutando. vamos falar então agora da filha do pai, que é exatamente, a gente vai entrar nessa parte do pai, que é quando a gente passa a se identificar com o masculino. E eu não sei você, mas uma das imagens que ela usa, que é a filha do pai, a menina que já se identifica desde de criança com o poder do homem na sociedade e em casa. Aí a menina já vê que o pai reconhece que ele tem independência financeira, ele tem mais poder. Principalmente se a gente está falando dessa geração aí, meio que do pós-guerra, que as mulheres ainda eram donas de casa, mas eu vejo que não é só no pós-guerra, existe muita mulher que ainda tem essa relação. Inclusive, nossa, eu não me identifiquei tanto na filha do pai, mas eu me identifiquei muito, muito, muito a minha irmã. A aprovação da mãe não importa. Então, de todas as mulheres não importa. Inclusive, nem ter amigas importa, né? Você não precisa muito de amiga. O pai passa a definir o seu feminino. Isso afeta a sua sexualidade e a forma de se relacionar com os homens e de buscar sucesso no mundo. Então, sexualidade e sucesso. E como é que a gente vai trabalhar essa sexualidade a partir do princípio da visão do seu pai? A identificação com o masculino e a depreciação da figura feminina, que é o que acontece quando a gente já nasce. E tem uma coisa, por mais que a gente não tenha pai, a gente pode entrar nesse lugar da filha do pai, porque a gente pode encontrar esse arquétipo social, inclusive da nossa própria mãe, quando ela tem esse pai interior terrível e cruel, que aí a gente já detesta as mulheres e fala, não quero ser igual, eu tenho horror a feminino, então a gente vai repetindo esse padrão. Então, não necessariamente a gente precisa ter um pai para ser assumir esse papel. Então, a motivação dessa filha, ela é motivação interior e exterior, é movida pela energia masculina. Uma boa relação, aí quando a menina tem uma boa relação com o pai, ela ela passa a olhar a vida e o mundo pelos olhos dele. E ela se vê refletida nele. Então ela está se identificando, ela está olhando. Mas o impressionante é que por mais que ela esteja identificando, se olhando, e até esse pai, porque aí vai para o complexo masculino positivo, que às vezes o pai é generoso, que o pai é bom, essa mulher vai ter mais sorte de ter sucesso, porque ela vai ser mais destemida, ela vai ter mais coragem, ela vai se encaixar mais nesse mundo patriarcal. Mas em algum momento ela não vai ser aceita. Então, desde já tem uma sentença para todas. E você pode fingir que você vai ser aceita e você não vai ser. Mas você vai ter mais chances de chegar mais longe de ser aceita. E a criação do complexo masculino positivo e do ânimos construtivo é quando a mulher tem esse apoio do pai e ela consegue ter mais estrutura, de lidar mais com os outros. Assim, eu não sei como foi a sua infância,
Porque se você tem também uma figura de pai presente, meio ausente, não é? Na minha, meu pai faleceu logo cedo. Então, eu tive uma energia de pai, abandono de pai, que eu fiquei com muita raiva quando eu descobri que eu me sentia, na verdade, abandonada, mesmo ele tendo morrido. E às vezes, a complexo materno negativo, ele não te dá confiança, estrutura, às vezes, de você se posicionar perante dificuldades e desafios na vida. De você ir para fora, vem uma timidez, vem uma falta de segurança, vem uma falta de ação de mundo, né? A menina fica com mais uma tendência, às vezes, de se fechar e de se esconder, e ser mais retraída. Às vezes não, dependendo do pai interno também que ela cria. Mas o complexo negativo, ele gera, às vezes, filhos com muita insegurança. Mas ela vai falar do complexo positivo agora, e a deusa Atena é o complexo que ela vai escolher, o arquétipo que ela vai escolher. Para essas mulheres que idolatram o pai, Atena nasce da cabeça de Zeus. E ela detesta a mãe dela, que eu não sei, acho que é Medeia o nome da mãe dela. É, ela rejeita a figura da mãe logo cedo. E aí, cadê o nome da? Metis. Ela rejeita Metis logo cedo. E tem várias histórias que Zeus até trai Atena, como se ela não fosse a filha. Ela também não pode casar, ela é a filha perfeita do pai. Ela não tem sexualidade, ela é uma mulher reprimida. Atenas, ela é da coragem, ela é da inteligência, ela é do jogo e tem momentos que Zeus trai ela. Então, essa filha do pai, ela não chega nunca a ser o homem, mesmo Atena, que parece ignorar que teve uma mãe. Só que essa mulher, ela não vai se comparar, ela sempre vai estar buscando essa identificação com o masculino, amigos homens, menos amigos mulheres possível. Ela tem uma idolatria pelo pai e uma falta de empatia e compaixão pela vulnerabilidade das mulheres. Ela não, essa aí tem horror à fraqueza feminina. Então ela inicia a jornada do herói. É quando a mulher, a filha do pai, ela sai do arquétipo da heroína que a Merwin propõe e vai para o arquétipo do herói, porque para a mulher entrar, e aí foi quando eu entendi mesmo o arquétipo do herói. A mulher para entrar nele, ela tem que vestir a armadura. Ela tem que lutar, ela não vem do lugar do feminino, né? Eu estava entendendo, mas hoje, tipo, eu falei, nossa, é isso. E aí essa mulher, ela veste a armadura e ela vai para a guerra e ela já distancia dessa figura do feminino. Ela inicia a jornada do herói, passa a se vestir com as armaduras e a negar o seu feminino, porque ela precisa dessa força. Ela não quer ser como a mãe dependente, indefesa e demasiadamente crítica. E aí, olhar, né, como era nossa mãe. Porque quanto mais a nossa mãe tem essas qualidades, minha mãe era depressiva, minha mãe era alcoólatra, minha mãe era crítica. Assim como o pai detém o poder do mundo exterior e interior, essa mulher, ela vai depreciar essa mãe porque ela não quer de fato ficar parecida com ela. Só que em algum momento a mulher Atena vai precisar de tempo para redescobrir os pontos fortes dessa mãe interna. E esse momento ele chega. Recuperar a sua profunda conexão com o feminino, com o vínculo materno. Então, essa mulher, em algum momento, ela vai ter que fazer a volta para o feminino, mas ela foi lá na jornada do herói, rompeu com o feminino, iniciou a jornada do herói, se alinhou com a razão, com Logos, e procura conflitos bem definidos do sucesso. Os homens realizam coisas. E aí, o que que são que com quem que ela procura se identificar? Os aliados masculinos, o pai, o chefe, a instituição, a mulher com identificação masculina, a CEO, a gerente que parece um homem que vai falar tipo como um chefão super legal.
E a falta do aliado masculino positivo acaba ferindo a mulher e a sua noção de identidade. O que que é a falta do aliado masculino positivo para essa mulher? É quando a gente não encontra incentivo nesses masculinos. A gente vai, a gente se identifica, mas é só dificuldade e desafio. Deixa eu até olhar aqui que eu botei o número da paginazinha. Aí eu separei aqui para ler. Sobre armaduras. Ao reagir contra o pai negligente, tais mulheres com frequência se identificam. Ah, isso é a falta do feminino positivo, do masculino positivo. Que a gente fica num estado muito de vulnerabilidade para lidar com a nossa, com as nossas, com os nossos sonhos e vontades. Ao reagir contra o pai negligente, tais mulheres com frequência se identificam com o nível do ego, com as funções masculinas ou com as próprias funções paternas. Como o pai não lhe deu aquilo de que ela precisava, elas consideram que elas mesmas devem fazer isso. A armadura se protege positivamente na medida em que as ajuda a se desenvolver profissionalmente e lhes permite ter voz no mundo dos acontecimentos. Contudo, ao protegê-la de seus próprios sentimentos femininos e do seu lado sensível, a armadura faz com que essas mulheres tendam a se distanciar da própria criatividade, das relações saudáveis com os homens e da espontaneidade e da vitalidade de viver o momento. Essa mulher será vista como bem-sucedida profissionalmente, porém alguém em que é difícil confiar no âmbito emocional ou relacional. Sua figura masculina interior não é um homem com coração, mas um tirano ganancioso que nunca lhe dá folga. Nada do que ela faz é suficiente. Ele a empurra para frente, mais, melhor, mais rápido, sem reconhecer seus anseios por ser amada, por se sentir satisfeita ou mesmo por descansar. E aí E aí eu mandei aquela história no grupo. Eu não sei se você ouviu o áudio, mas eu não reconhecia que ele nunca apoiaria seus esforços ao longo de toda a sua vida. É, essa mulher é a história de uma mulher que ela se identifica com o pai, e o pai é um crápula. O pai arruma uma namorada um pouco mais velha que ela. O pai, ele confidencia as coisas dele para ela e ela acha que ela é muito especial porque ele faz isso. Mas ele foi um péssimo pai, uma irmã dela se suicidou e tal. Tem essa namorada, até que um dia ela percebe que ela começa a ter doenças vaginais. E ela começa a perceber que o pai nunca teve lá, que ele nunca apoiou os esforços dela, e ela ficava, ai, meu pai faria diferente, meu pai faria, mas o pai não incentivou, não ajudou ela a entrar no trabalho dela, não a reconheceu. E essa mulher estava até esse momento, que eu acho que ela estava com 40 anos aqui, falando, ai, mas se meu pai tivesse aqui, isso nunca teria acontecido. Até que o inconsciente dela, a partir da doença, falou assim: peraí, seu pai nunca esteve aqui. Inclusive, ele te afastou da sua mãe. Inclusive, ele nunca te ouviu. Inclusive, você era uma criada dele. Ela coloca assim. E, e é sobre esse vazio de estar sempre esperando essa expectativa e depreciar a mãe e o corpo falar. E que você continuar com essa expectativa de que eu sou diferente, eu sou especial, como a Clarissa Pinkola fala, eu sou especial, meu pai gosta de mim, ele não foi legal com nenhuma mulher, mas comigo, ele me usa, né? Ele usa o meu ouvido. E uma coisa que eu achei maravilhoso que ela fala, né? Muitas mulheres que se esforçam para ser bem-sucedidas nos negócios e provar seu valor para o pai têm dificuldades em manter o próprio sucesso, mesmo que tenham recebido a formação educacional necessária. Se o pai lhe transmitiu direta ou indiretamente a mensagem de que o lugar das mulheres não é no mundo dos negócios, elas internalizam a ideia de que suas conquistas não se encaixam no estereótipo do papel sexual feminino. Né? Nossa, total isso. Pesadíssimo. Eu fiquei muito me questionando aqui, né?
essa ideia que a gente precisa falar agora, tipo, pro nosso pai, fala, cara, eu não quero mais agradar você. Eu não quero agradar meu pai inconsciente. É, quando seguiu a meditação, eu tava, peraí, que eu não vou falar tudo isso, não. Tem muita coisa aqui ainda que eu tenho que conversar com você antes da gente chegar num acordo. É, tem muito um lugar de. Eu acho que meu pai não teve mãe, não teve uma mãe feliz, assim. O nome da minha avó era Frida. E ela veio como substituta do amor da vida do meu avô. Meu avô era judeu, egípcio, tinha esse amor, essa esposa realmente naquela época que eram casamentos arranjados por família, interesse e tal, mas eles se amavam. Só que essa mulher não era fértil, tipo, não tinha filho com ele e ele precisava ter descendentes, né, para o nome Saltum se prosperar, assim. E aí ele arranjou outro casamento pro amor da vida dele, para ela ficar feliz e arranjada. E ele casou com uma menina super nova que veio para ser assim uma vaca procriadora, assim, né, na cabeça dele. E aí minha avó teve o primeiro filho, que foi meu pai, o primogênito de não sei quantos, então também tinha uma responsabilidade. Mas meu pai teve uma mãe que aí eu não sei o quanto ele conseguiu ser sensível a isso. Infeliz, né? Tipo assim, minha vida para criar essa família com alguém muito mais velho que eu, que assumidamente não me ama, e ainda teve todas as questões de família, exílio, né? Ser fugitivo e tal. Então ele atribuiu muito esse lugar da mulher de tipo, agora quando eu for ter alguém que faça uma sopa para mim, que cozinhe algo para mim, essa carência da infância. E, cara, arranja minha mãe, que minha mãe é um general. Tipo assim, não, mas não é mesmo a pessoa que vai ficar, meu amor, o que você quer. E aí eu lembro, assim, eu criança e eu via, sei lá, uma vez ao ano. Aí quando você vai fazer um macarrão para mim, eu olhava assim, eu criada pela minha mãe general, tipo, Existe querida, essa possibilidade? qual é a sua O senhor está expectativa louco? aqui? Mas eu lembro também, né? Meu pai morreu em 2019, né? Eu lembro também um mês antes dele morrer, eu, a super bem-sucedida em multinacional, e isso, aquilo, 20 e poucos anos na cara, dele virar para mim e falar: Nossa, eu estou muito orgulhoso da pessoa que você se tornou. E ele era o revolucionário, CEO de não sei quantas empresas, lá, lá, lá. Lá. Mas quando você falou isso do papel, do tipo, de algum lugar internalizar que o seu papel não é esse, eu ouvindo isso daqui dele, eu tipo, legal, deve fazer algum sentido para mim em algum momento. Isso aí devia dar um frisão. Mas na verdade é que para mim ele não era nada assim, ele não construiu esse lugar de pai para eu reverenciar, mas total, internamente já deveria existir para mim um lugar de tipo, cara, mas na verdade meu pai acha que a mulher, na real, tem que estar atrás do fogão preparando o macarrão que ele tanto queria há anos, E nunca né? conseguiu, né? Pelo jeito. Nunca.
Você voltou. Tá sem. Voltei. Acho que papai não gostou que eu tava falando dele. É, foi logo. Mas o que eu tava falando é que ele conseguiu uma mulher no fim da vida que era, tipo, a boa moça, que cuidava de tudo. Mas aí essa mulher, quando ele ficou mal e doente, não cuidou dele. Tipo assim, meteu o pé com o dinheiro dele, né? Então também o quanto tinha uma crença desse não confiar na mulher, né? Meio kármico isso, né? É tipo, olha, você não quis ficar junto de uma que estava lá com a O sua tempo filha, inteiro. agora que você arrumou alguém. Pois é, total. E quem cuidou no final da vida dele foi a sargenta, foi minha mãe, né? Então teve esse resgate aí. Mas acho que é isso. E aí tem muito esse lugar inconsciente do. Tá, te dou parabéns, mas é um parabéns surpresa, porque na minha visão nunca o feminino teve esse lugar de galgar grandes coisas e ser alguém nesse meu mundo. O seu mundo é outro, e esse seu mundo me serve. Aham, Então, tipo assim, vou ficar com orgulho de você enquanto esse orgulho, de alguma forma, ainda me servir. Não é. galgue outros passos Eu que não fiz sejam. muito esforço, mas olha só, você está no meu mundo. Tenho orgulho de você porque você me surpreendeu. Mas ainda está gerenciável e nada me surpreende porque você não foi além de mim. Porque esse nem seria o seu lugar. E eu tenho, tipo, 5 irmãos, homens. E entre os homens, teoricamente, olhando assim, eu era a mais bem-sucedida no momento. A mais nova e mais bem-sucedida, né? Ou seja, ele partiu com muitas lições, né, Carol? Ou se partiu. É, é muito doido, assim, quando a gente olha as histórias. Meu pai odiava a mãe dele, ele já expulsou ela de casa 2 vezes. A minha avó, ela também era uma procriadora, ela dava todos os filhos para as amas criarem. Então, ela teve 9 filhos, 3 mulheres que não podiam morar com ela, porque eles moravam no exército e mulheres não podiam ficar entre homens no exército, então elas foram morar com a avó. E 6 filhos homens que foram criados numa frieza, todos foram dados para amas, ou seja, ela não cuidou de nenhum filho. A partir do momento que nascia, saía dela, quem fazia o parto dela era o pai dela, que era médico, e aí ela dava o filho e ela não dava nem leite. E eu lembro dessa mulher assim, eu tinha horror à minha avó, eu tinha horror a ela, porque eu achava ela bebeu do feminino mais competitivo e ela gostava de falar mal das pessoas e tratar as pessoas assim. Ela era engraçada, às vezes ela era generosa e às vezes ela era má, porque ela botava os netos para competirem. E, e meu pai não sabia falar. Então eu fui vendo, né, nessa. A minha irmã era muito a filha do pai, a deusa Atena em pessoa. E o meu pai era um cara que ele não sabia expressar. Era tão forte isso que quando ele ia estudar comigo, eu não entendia nada do que ele falava, só que ele era um orador e ele era um orador, ele era um cara super procurador, falava em público, falava com pessoas e a voz dele não era entendida, porque ele era muito distante emocionalmente. E E ele falece super cedo, gerando um sentimento de uma raiva, assim, nossa, você me abandonou, sabe? E inclusive de uma comparação assim com o masculino de eu quero ser igual a ele, porque ele era muito inteligente, mas eu não conversava com ele, ele não conversava comigo, porque ele era muito bonito, mas ele também não saía me elogiando. Ele era muito
culto. Isso que as pessoas falavam, sabe? E eu via que as pessoas idealizavam ele, idolatravam ele, mas ele era extremamente ausente mesmo. Ele só foi na minha escola quando ele estava com câncer quase para morrer já, sabe? Que ele foi na minha apresentação de final de ano e eu fiquei muito feliz. Então, essa história da gente poder olhar eles e ver, tá, tem gente que tem pais bons, mas mesmo assim tem um lugar, às vezes, tipo, tá bom, você só pode ser aceito até ali. Isso aqui não é coisa de menina, é faculdade. Tem uma cliente minha que ela é advogada criminal. E ela tem TDAH, ela é magrinha, ela é super meiga. E muitas pessoas falam, não é seu lugar. Ela falou, é sim. Ela teve que bater o pé, sabe, para ir trabalhar com isso. Porque é muito difícil a gente, às vezes, assumir o nosso lugar e olhar, e poder olhar nessa visão também afastada, de tipo, tá bom, sem dor, para a gente poder reconstruir, para a gente poder se permitir olhar para o nosso pai interno e falar, tá bom, eu tive muito essa mágoa, mas agora, como eu falei na última encontro, a única cura, né, pela essa visão até junguiana de você curar essa figura da mãe, do pai, dessa dor, é você se conectar com a sua grande Deus interna e com essa figura do masculino sagrado interno, que vai trabalhar muito pela espiritualidade, que é você se fortalecer. E quando eu trabalhei aqui, impressionante a energia que veio, me veio de um caboclo. E hoje, quando eu estava atendendo, para uma pessoa que eu nunca imaginar, saiu seu pena branca, que é o guia que eu mais amo, que foi a figura, acho que eu escolhi para ser meu pai interno. E, enfim, a gente vai revelando nessas mil faces do masculino. O próximo passo é o vício da perfeição, que eu me peguei, até hoje foi um desafio para mim. Eu tô tendo muito desafio de entregar o que tem. E aí ela contou uma história de uma mulher que ela entrou para a faculdade de novo. E ela, de direito, ela era matriz, acho que entrou para a faculdade de direito, e ela começa a perder muito tempo no trabalho, porque ela tem perfeição demais, o toque, né? E quando a gente entra nesse processo de perfeição, que é o primeiro, o medo inato da inferioridade feminina, porque a gente já tem essa síndrome da inferioridade feminina, que tá às vezes nas entranhas quando hoje em dia, porque eu já fiz muito isso, né? Ah, eu sou igual um moleque, eu sou não sei o quê, a minha sexualidade é muito. Tenho orgulho de ser. Eu já ouvi muito, né? Tipo, a minha irmã, quando ela falava, não, meu filho é um varão, né? Macho, pirocão. Quando uma amiga super bonita, porque, poxa, a minha infância toda foi como moleque, brincando, subindo em árvore. Isso já é esse lugar, né? O tempo inteiro. E a gente fica sempre com uma sensação assim, eu não sou boa o bastante. Hoje eu atendi essa pessoa que ganhou um prêmio em Cannes e eu falei, você precisa reconhecer o seu sucesso. Aí ela, eu reconheci, ela demorou anos a conquistar uma coisa legal na vida. Ela conseguiu um prêmio em Cannes, ou seja, muito, muito grande, muito grandioso esse reconhecimento, principalmente para ela, que é uma pessoa que gosta dessa coisa intelectualizada. E aí ela chegou e falou: agora próximo, eu quero ir pro próximo. Tipo, nem celebrou e nem olhou a sua própria conquista. Como foi a Rê? Eu fiquei muito marcada, né? Que a Rê falou: eu conquistei tudo que eu queria e eu não me considero com sucesso. Então, a gente nunca é boa o bastante. E esse é o mito da inferioridade feminina. Nós nunca somos boas o bastante. Então, a gente vai apagando os nossos perfeccionismos para vai perdendo tempo. E até quando a Clarissa Píncula fala, você nunca consegue fazer nada porque você vai arrumar a casa, você...
Sempre é alguma coisa que a gente bota antes para a gente não fazer, porque a gente não é bom o bastante. Então a gente vai fechar os olhos e vai fazer uma afirmação muito profunda do nosso coração. É bom quem ouvir depois vai solta o corpo, sente seu coração. E aí você vai olhar toda a sua vida numa janela mágica que aparece na sua frente. E aí você vai olhar para todas as pessoas que você talvez tenha tido alguma dor, uma mágoa, e vai falar: eu sou boa o bastante. 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 Você vai falar para sua criança interior: eu sou boa o bastante. Eu sou boa o bastante para mãe, pai, família. Eu sou boa o bastante. E vai voltando com essa afirmação. Eu sou boa o bastante. E aí, o próximo capítulo é aprendendo as regras do jogo. Primeiro ela fala, as Posso meninas. só falar desse perfeccionismo? Hã? Tá me ouvindo? Tô. Posso só falar desse perfeccionismo? Pode. Não, que eu estudei também o perfeccionismo e uma das coisas que mais me marcou, que eu tendo muito para esse lugar, é que quando você é perfeccionista, você tá com um pêndulo no que o outro vai pensar e não em você. Tipo, você não tá querendo fazer perfeito porque é uma coisa que para você é excelente. Você tá querendo fazer perfeito porque dentro de você tem um padrão que você quer alcançar e nunca tá bom o suficiente porque você tem medo de ser julgada. Então, lembrar que quando a gente entra na esfera da perfeição, não é pela gente, é por algo além, é Aham. algo do entorno, você se comparando, sabe? Então, isso é um pouco libertador, assim. E você trouxe também. Ai, esqueci agora o que que você falou. Não sei, só deixa isso então, do Essa coisa perfeccionismo. do perfeccionismo, né? Que às vezes a gente nem começa. Quantas vezes eu deixei de começar? Ou esse estudo é para quê? É para mim, porque essa jornada é uma cura muito forte. Então tá. O que que é entregar? Entregar sem saber como é que vai ser o resultado final, mas fazer e deixar tomar forma. A, a minha irmã, ela estava, né, fazendo um grupo dela. Aí eu falei, você está presa na ideia da grandiosidade dos outros. Você só tem que começar, até que seu grupo vai tomar forma. E se vier uma, duas pessoas, 10, 15, que ótimo. E às vezes vão vir 20, e às vezes vão vir três, porque vai estar chovendo. Mas você precisa começar a entregar. E a gente às vezes, né, fica com vergonha do nosso, tipo, escrita. Quando na verdade o seu diferencial é aquilo exatamente que você tem vergonha, que é aquilo exatamente onde você é frágil, ou vulnerável, ou sensível demais, ou bonito demais, porque para você é feio, mas na verdade é beleza para o outro. Então, Sim, muito e bom. eu lembrei disso e lembrei do Dom Miguel Ruiz, né, que fala do seu melhor, que eu acho que é quando a gente faz as pazes em entregar o nosso melhor, independente de onde a gente está. Isso é um passo, né? Tipo, é isso, você não sabe como é que vai terminar, mas você vai dar o passo, e esse é o seu melhor agora. Então, isso dá Aham, uma sensação de conquista pra gente. Mas esse lugar também que eu enxergo, que você falou da mulher que você atendeu, e do quanto ela não conseguia se celebrar, né? Até no grupo do Caminho do Artista, isso veio muito, que uma das participantes chamava essa voz interna de grilo falante, né? aham, Que é tipo, maravilhosa. não importa o quanto você faça, se dentro de você e o quanto o externo te reconheça,
se dentro de você tem um algoz tão forte e tão ávido, e tão faminto, que ele continua falando, isso sempre vai ser uma questão, né? E aí você pode ganhar o Cannes, e acho que quanto mais maior o reconhecimento, talvez mais você se cobre internamente, né? É uma Sim, prisão que só a gente pode conseguir se libertar disso. é engraçado que você está falando isso, e hoje eu lembrei, como somos nós duas e tal, um papo de mulher, e depois quem quiser que escute, eu lembrei de um sonho que eu tive hoje que foi muito forte. E aí depois eu acordei, eu sonhei com muita coisa, mas tinham dois bebês mortos. E foi horrível, porque era como se eles tivessem servidos, né? E eu já tive, né, duas perdas. Então, assim, uma bastante consciente. E, e depois eu fui para a cachoeira, que eu não ia, eu fui correr, a minha amiga, vamos lá rapidinho, como é aqui do lado? Eu falei, vamos. E a gente foi num lugar que eu não tinha ido ainda, que era um lugar até com uma energia bem pesada, assim, porque era um lugar onde os escravos deviam ir muito, porque era ali tem uma represa que foi construída pelos escravos. E aí eu fiquei ali me sentindo meio mal depois daquele sonho. E, e aí eu lembrei da La Llorona, da limpeza dos rios e das águas. E a gente, você falando isso, eu sempre tenho a ideia, né? Tanto aquele conto do urso da meia-lua, que ela está correndo, está subindo a montanha e vem os pássaros, que são os pássaros da mente, dos mortos, como os bebês que a Lorona afoga, que também são os sonhos e as decepções. E, e quantas vezes a nossa perfeição, né? Tipo, ela queria casar, a Lorona queria casar para poder ter o filho, ela matou porque o cara falou que ia embora e tal. Mas eu não acho que é só isso. Eu acho que é quantas vezes a gente afoga os nossos sonhos porque a gente se cobra tanto por perfeição e a gente suja nossas poluições internas, assim, e essas sujeiras de, tipo, das vidas que não vêm e que também ficam as marcas, que hoje em dia eu vejo muito essas duas perdas como marcas de muitos sonhos que eles representam, sabe? De muitas dores. E estranho a gente estar falando sobre isso. Possa liberar para a luz essas energias, encaminhar para a dimensão da consciência crística, porque foi bem forte. E acho que também tem um lugar, né, que até pela filosofia do espiritismo, essas almas elas podem, não é perdido, né? Então talvez seja um lugar, não estou falando dos bebês propriamente ditos, mas se a gente parar para pensar nos sonhos, fazendo analogia, no espiritismo essas almas podem vir em outro momento, né? Talvez você não Uhum. estaria preparada para ter, ou nem essa alma para descer, né? E também a potência da gente ser carinhosa nesse lugar do tipo, beleza, esse aqui eu achei que morreu e morreu num período da minha vida, mas se volta uma vontade pungente disso ser verdade, e se eu ainda vislumbro na minha vida, por que não renascer, né? Por que não renascer? Por que não dar espaço, assim? Então, hoje eu vejo a vida um pouco assim, né? Tipo, temos abortos mesmo físicos, mas os Uhum. abortos de sonhos, que a gente invoque a energia da Fênix no que fizer sentido para gente, porque se ainda há vida, ainda é tempo, ainda é espaço, se isso pulsa na gente, né? Hum, Não sei, sim, isso. que linda. Arrou. Entrega essa fênix, que possamos entregar as nossas fênix internas e, e fortes e potentes. Sim, e eu tenho duas frases em relação a cinzas que me marcam muito, me marcaram muito, principalmente esse ano, assim, né? Uma é que as cinzas não queimam,
Então, quando a gente está num nível de dor que a gente é só cinza, uma Uhum. coisa a gente pode ter certeza, assim, não queima mais. Não pega. Se testar fisicamente, botar fogo em cinza, não pega. E outra coisa também, né? Eu costumo fazer muitos processos com fogo e com queima. As cinzas dos meus processos me levam onde eu quero. Ou seja, a gente passa por tanta coisa que se fragmenta tanto na nossa vida, mas isso é que dá a gente a sabedoria para ir por outros caminhos, né? Então, acho, sei lá, frases de Muito força mesmo. sábio, muito sábio. Engraçado. É, tem muita coisa aí. Essas cinzas, a fumaça que transforma, as transformações. Bom, para encerrar esse capítulo, e aí a gente termina para voltar na próxima aula para falar que eu ia chegar até o confrontando os ogros e dragões. Só que eu acho que eu vou encerrar no capítulo desse pai, que já é muita energia. É, a ideia do que a gente aprende a flertar, né? Aprender as regras do jogo, que a gente vai aprender desde cedo o que fazer para chamar a atenção do pai, do homem. E o primeiro homem que a menina flerta é seu pai. E a maneira como ele responde é fundamental para o desenvolvimento sexual da menina. O afeto do pai é muito importante para ela ter uma sexualidade saudável. Caso contrário, o seu principal objeto de amor continuará sendo a mãe. E, por outro lado, a dominância, então, assim, uma sexualidade leve, com humor, uma sexualidade onde o pai, né, tem bom humor, tem respeito, que às vezes é tão difícil, né, porque tem muitos pais ainda que acham, não, isso é coisa de menina, isso não sei o quê, não vai tomar banho, ou, enfim, trazer essa leveza. E, por outro lado, a dominância, possessividade e crítica de um pai pode minar ou destruir o desenvolvimento heterossexual da menina que ela fala, né? Quando o pai, ele até ela vai trazer as questões de abuso e de incesto nas famílias, como isso destrói quase que nunca assim para reconstruir um abuso ou um incesto dentro da família é uma questão assim dolorosíssima para a mulher porque ela é traída pelo primeiro homem de confiança, que é o pai, ou pelo menos deveria ser. Então, esse papel do pai como fundamental, como protetor da sexualidade da sua filha. E outras meninas aprendem que o melhor não ser muito. Ah, é, esse papel, e aí começam as traições, né? Às vezes as meninas aprendem que é melhor não ser muito mais inteligente que o pai, porque também são as críticas, né? Quando o pai começa a ser destrutivo. Então, até essas frases assim, não seja espertinha, seja boazinha, meninas safas, desagradam. E isso é para a menina fingir já, diminuindo a sua energia, não ser mais inteligente. Até ela vai trazer várias histórias que eu comecei até a pensar de cada mulher ler uma dessas histórias, apesar de que agora hoje a gente vai ter o exercício da terceira carta, que é para escrever para o pai interior. Para ressignificar esse pai interior. É, que a gente precisa ressignificar. Então, também falo das mulheres que a atenção do pai foi negada na infância e buscam e procuram em todos os relacionamentos atenção, as mulheres carentes, que estão sempre aí buscando atenção porque elas não tiveram reconhecimento do pai. Então, a gente se identificar assim, como é que a gente é? A gente às vezes apaga a nossa inteligência, porque a gente, para agradar o nosso pai, a gente não podia ser muito inteligente. Se a gente apaga a nossa sexualidade e sensualidade,
se a gente não podia ser muito sexy, senão nossa mãe ficava uma fera. Se a gente tem que negar essa carência, se a gente fica nessa carência, precisando aprovação, né? Eu só presto se eu tenho um companheiro do lado. E é isso. Vamos encerrar por aqui, procurando onde a gente está nessas mulheres. Se a gente tem esse vício de perfeição, se a gente tem carência para reconstruir isso, desconstruir, para no próximo encontro a gente começar a entender que a gente vai agora fazer a jornada quando a heroína vai para o caminho das provas, e que é muito interessante que quando a gente começa a fazer provas dos nossos testes e a gente começa a ver, ah, tá, eu aprendi assim, mas agora sou eu que respondo. Você vai ficar igual ou você vai imitar o seu complexo? Por exemplo, essa história eu amo. Ela vai falar, né, dos testes. E quando eu fui morar fora, a primeira vez, teve um dia que eu me peguei com uma raiva, uma raiva, uma raiva, uma raiva da minha irmã, como se ela tivesse pego a minha chave. E é o teste da vida, né? Tipo, ela não estava lá. Você não tem mais ninguém. Você está agora testando o que que é seu, o que que não é. Então, essa implicância, às vezes, que eu projetava no outro, são as nossas projeções, se voltam contra nós e são os testes, os confrontos dos ogros e dos dragões, que a gente vai trabalhar na semana que vem. Porque paz já é muita coisa. A gente que lute. E aí eu vou tirar uma cartinha, mas uma cartinha diferente. Uma cartinha das mulheres planta, para a gente se trabalhar do meio da jornada. Amei. Amo cartas. É, mas antes da Também carta, gostou. eu vou ler minha carta para o sucesso. Ah, é, você fez mistério, mandou todo mundo botar no grupo. É, agora para ver, eu vou falar, ó, agora só ouvindo. Vou fechar ele. Vou falar para elas agora, para vocês lerem a minha primeira carta, vem aqui. Querido sucesso, boa tarde. Eu sempre tive medo de você. Acho que sempre te vi como uma criança assustada, grande e pesado demais. Sempre tive medo de brilhar, medo de holofote, e fomos ficando longe, porque a concepção da sua existência era grandiosa demais para mim. Agora eu sou grande, eu sou mulher, e eu preciso de você. Preciso que me dê a mão e me segure. Preciso que seja um bom amigo e me faça acreditar que sim, é possível estar lá, estar aqui no centro do palco da minha vida, e que a minha simples, humilde e bela existência tem o direito de brilhar, falar, alimentar e nutrir a voz dos meus próprios sonhos. Querido sucesso, hoje eu acredito em mim. Eu respeito o meu espaço e eu sei e conheço o meu direito de existir, ser e sonhar. Reconheço a minha voz, dou valor a todo o meu ser. Esse novo ser que te fala já tenho tamanho o suficiente para te encarar, pegar a sua mão e ver que você não é um monstro. Você pode ser o meu pai interno, de coração bom, meu irmão e amigo. Você tem a força de todas as mulheres da minha família, acreditando em mim, dizendo: vai lá, filha, assume o seu lugar. Eu me vejo hoje pegando a sua mão com leveza, abrindo espaço para as novas construções e caminhos, deixando você me ver e permitindo ser vista nessa grande e preciosa roda da vida que é feita de abundância e generosidade. Todos somos estrelas e podemos brilhar. Segura minha mão, pai, amigo, irmão, irmã, mãe. Eu permito e invoco o poder da minha existência para servir
criar e ser feliz nesse sagrado círculo da vida. Meu devir é meu amar. Eu sou amor e transbordo. Eu sou a minha voz, criança, mulher, mãe, irmã, amiga. Eu me vejo na roda sagrada. Amém. Arru. Arrou! Que esse sucesso te encare de volta, te abrace, vocês deem as mãos e sigam. Uh. Então vamos lá. Carol, Carol. Quando você falar para, eu tiro. Para. Canela. A canela é para Canela. despertar o fogo, para trazer E eu movimento, mando tudo. para trabalhar a libido, para trabalhar a criatividade, abundância, fartura. A canela mexe a energia toda. Depois eu mando mais sobre a canela. É a mulher que Manga. se empodera da sua fala, da sua voz, que não tem medo de levar desaforo para casa, que se tá com pouco Engraçado, tesão, vem o fogo da canela. porque quando você falou para eu ouvir o que que meu homem de bom coração ia falar para mim, ele falou, eu trago a desavença. Gente, a desavença é você não ter medo de ter conflito. É Eu, a tá bom. canela. Eu, Caraca, total a canela. Vai ficar explosiva por aí, mas assim, limpando. claro, fiquei 30 anos sendo a santa, a boazinha. Um ano Canela tretando. nela. Toma-lhe E a, canela. e a sua carta? Tira uma carta para você. Então, a canela vai te acompanhar durante a jornada. Hum. Flor da lua. Flor da Lua Flor da lua. é a senha do grupo. É, é engraçado que a flor da lua ela abre uma vez assim na Amazônia e ela é muito difícil de. Então, o cheiro dela é um cheiro que você se conecta com o sutil, que você tem que invocar ele. Eu vou ler, eu vou mandar sobre. Eu tenho um livro da canela e da flor da lua. É muito legal a jornada das mulheres planta. Eu quero ver. Manda Ah, deixa eu sim. baixar agora, então peraí. Só encerrar esse encontro com amor e gratidão pelas 7 direções sagradas da vida. Norte, ancestralidade, nossos planos mentais. Oeste, as nossas curas físicas, nosso corpo. Sul, as nossas emoções. Leste, o despertar de cada manhã. Pai Céu, que entrega todas as relações. Mãe Terra, que nutre toda a nossa fonte. E ao nosso coração, esse tambor central. Pedindo guiança também, colocando aqui com amor e gratidão o nome da Eretusa e da filha dela, que se chama Catarina. Catarina? Catarina Teixeira Cabral. Catarina Teixeira Cabral, que possa receber todo o nosso amor em conexão desse feminino, do seu ventre, da sua cura pessoal, do seu útero,
todas as limpezas necessárias, transformações, conexões, em nome da grande Mãe Cósmica e de toda a nossa guiança aqui dessa egrégora, desse trabalho, que você possa estar encontrando o seu lugar na sua jornada da heroína com as suas curas pessoais, trazendo consciência para o seu corpo, mente e espírito, liberando qualquer dor desse ventre, com amor e gratidão, que a Iretuda também possa receber esse acolhimento, esse carinho. Entrego Catarina nos braços de Deus.